Tu falou da questão do cara ser resiliente. O vendedor precisa ser resiliente. Tem que ser sangue no olho. Sangue no olho. Eu costumo dizer que o não para o vendedor é a mesma coisa do sangue para o médico. Aí, o que é essa analogia? Se você tem medo de sangue, você não vai fazer medicina. Boa. Pegou. Foda. Se você tem medo de não vire vendedor. Porque o vendedor, a gente fala de resiliência, de ser sangue no olho, beleza, a pessoa empolgada, porra, que adrenalina massa, vou virar vendedor, porra. Só que ninguém te conta uma coisa no campo de batalha, que é o seguinte, a frustração de ser um vendedor. Então, ela está mais relacionada não com o seu QI, né? Mas com o seu QE. Que é o seu QI, é o seu quociente de inteligência. O seu QE é o seu quociente de inteligência emocional. Então, se você não tiver uma ótima inteligência emocional, o não vai te minar. O não vai te parar. O não vai te parar. Não vai te parar. Porque você... Aí, beleza, vamos usar a lei de Pareto, que 80% do seu esforço vai te trazer 20% do seu resultado. É mais ou menos assim, isso dependendo do valor do seu produto. Porque se for um produto de alto valor agregado, esse 80-20 cai para 99-1. Entendeu? Então, assim, você vai tomar 99 nãos para você ter um sim. E nossa média lá, nessa empresa, lançamento, que foi uma escola de venda, não só para mim, mas como uma galera lá, às vezes era tipo, sei lá, 3.000 nãos para você conseguir um sim. Ramo imobiliário, né? E ramo imobiliário. Só que os prêmios maiores estavam lá, sabe? E muito bons. E ainda uma taxa de comissão mais baixa, mas mesmo assim valia muito a pena, entendeu? Então foi uma escola de venda absurda. Então, se você tem problema de você vai chegar, porque assim, às vezes a gente fala assim, mas eu tô tentando e não dá certo. Você tá fraco, sabe? Porque, tipo assim, aí eu vejo Thomas Edison, que para mudar o planeta Terra com a invenção da luz incandescente, o cara errou 10.000 vezes, 10.000 tentativas de uma parada, 10.000 nãos. Só que engraçado que ele tomou 10.000 nãos do cosmos, de Deus, da natureza. Ele foi. Porque imagina você ser um cientista, um inventor e pegar 10.000 formas de fazer uma parada até essa porra dar certo. Então, é esse tipo de resiliência que a gente está falando. Não é aquela resiliência, não é aquele gás, aquele fogo de palha que você vai num evento, num workshop, num treinamento, numa palestra e o palestrante, ele consegue injetar energia em todo mundo e cria aquela sinergia, todo mundo, é isso aí, Esparta! Vai. Aí passa um dia, 2 e aquela energia vai... Aquilo é o fogo de palha. Então, assim... Isso que é mais importante o vendedor ele receber não do que sim. Constância. Não, mas o próximo é... E você tem uma parada muito boa, que é exercendo o que a Bíblia nos ensina, que é amor ao próximo. Se esse não quis, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Exercer o amor ao próximo. Mas o pior é que quando você vai vender, você tem que lembrar, eu tenho um dia. Sim. Vou botar um dia de trabalho. Sim. Você recebe o primeiro não. Uhum. Você tem um próximo. Sim. Oxi! Você tem um próximo. Com certeza. Agora, o que todo bom vendedor tem que aplicar é o quê? Quando alguém vende, o cara fica todo feliz. Vendi, fiz aquilo, bate um recorde. Mas quando ele recebe um não, aí é que ele tem que aprender. Por que esse cliente não comprou na minha mão? Pronto. Será que eu estou oferecendo da forma errada? Será que eu estou me apresentando da forma errada? Aí que você começa, de fato, a viver a ciência das vendas, né? Exato. Então, o não é de suma importância na venda dos vendedores. Você vai afunilando, né? Sim. Será que minha apresentação tá ruim? Será que meu tom de voz tá ruim? Será que minha postura tá ruim? Será que será que meu roteiro tá ruim? Meu script tá ruim? Quer ver uma coisa? Treino, pô. Treino. Pô, isso é foda. Muitas vezes a gente pensa que, vou vender.
caralho, eu pegar esse produto, essa xícara aqui e tentar vender para vocês de primeira vai dar certo. Não deu certo, eu vou fazer a mesma coisa com outro. Mas, cara, treina, pô. Começa a ir estudar, começa a entender. Assistir a live dos caras lá, os caras ensinam coisa pra caralho. Começa a assistir a live de se conformar. Exatamente. Mas assim, porra, por que treino? Porque quando eu comecei a vender apartamento, o apartamento mínimo era 180 mil reais. Eu falei, caralho, como que eu vou vender um apartamento? Tipo, e só conceitando a galera aí, só pra poder entender, ele nunca tinha vendido nenhuma bala. Eu vendi que... Não tinha, né? Eu vendi o quê? Nunca tinha vendido nada, assim. Aí chegou lá, em São Paulo, aí joguei ele pros leões lá pra poder vender. Cara, e foi muito O ticket médio lá era 300 mil, pô. Exatamente. Era de 180 a 400. Não, vai vendo. Era absurdo. Vai vendo. Olha que maluquice, velho. Vamos lá. Como que eu vou vender um apartamento? Como que eu vou vender? E aí o meu professor aqui chegou e falou, velho, vem cá, vende pra mim. Eu falei, porra, como é que eu vou vender pra você? Ele, não é assim. Aí explicou os processos, né, e como que eu tinha que fazer. Ele falou, é assim que eu faço. Você vai começar a fazer e você vai descobrir como você vai fazer. Porque cada um tem uma identidade, cada um tem uma forma de funcionar. Tocou num ponto E muitas vezes a gente tenta copiar algumas pessoas, Ctrl-C e Ctrl-V, e não vai dar certo, porque você não é aquela pessoa, Você não tem a essência daquela pessoa. Exatamente, você tem a sua essência. Então, não seja melhor do que aquela pessoa e não tente ser igual do que aquela pessoa. Seja melhor do que você foi ontem. Exatamente. Sempre evolua. Então, assim, eu passei uma vez para ele, em média era o quê? 40 minutos de apresentação. De novo. Mais uma vez, de novo. Daqui a pouco... É o treino. Vem cá, chamou outra pessoa. Passei mais duas para aquela... Depois outra pessoa. E com várias pessoas. E primeiro dia foi assim, segundo dia foi assim, terceiro dia foi assim. Eu acho que eu fiquei foi mais ou menos duas semanas fazendo esse processo aí. Sim. E teve mais algumas coisas, que é a questão da confiança, né? Ele falou, olha no espelho, olha pra você, fala que você consegue. E aí, tudo isso como eu já treinava, eu olhava no espelho, tava aqui, ó, eu consigo, porra! É uma puta de uma isso. É como eu já falei desde o início, se o vendedor ele não tem confiança... Não vai, velho. Vende, irmão. Porra, até porque tem a questão da energia do cliente, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Não deixa a energia do cliente puxar a sua energia. Aqui, ó. Com certeza. E vice-versa. Aqui, ó, trabalhar com vendas é desafiador. Se estamos desmotivados, realmente parece que nada vai dar certo. Com certeza. Comentário importante. Além de parecer que nada vai dar certo, você transmite. Sim. Do mesmo jeito que um pai ele ensina através dos gestos, da sua própria energia para um filho, o vendedor ali, que ele tá ali de cara a cara com o cliente, pô, assim, o cliente sempre percebe. Sempre percebe. Então, você tem que ter confiança. Independente se tu souber vender, se tu souber apresentar. Quantas vezes vocês não já foram para slides, né, seminários de faculdade, de ensino médio? Eu já fui várias vezes sem saber de nada. Mas eu tava confiante. Eu falo que todas as vezes eu fui sem estudar essa coisa. Entendeu? Eu tava confiante porque eu sabia que pelo menos um resuminho ali da fala de todo mundo no final ia fazer. E eu ia conseguir vender meu peixe. Com certeza. Entendeu? E dava certo. E às vezes tinha a nota mais alta. Tava no sangue ser vendedor, porra. Ó, essa parada aí, conceituando essa parada que a Eder falou, do por que eu provocava sempre os meus liderados a poder estudar. Essa forma didática, porque você treinava na prática. E ali era o treino, ali era escolinha, nossa escolinha de venda começava assim. E por que eu fazia isso? Nós somos 3 atletas, já competimos, já fomos para campeonato, já saímos na mão e tudo mais. E com certeza, alguém do chat aí vai se identificar que quando você é um atleta, quando você se prepara, o seu suor no treino vai poupar sangue no campo de batalha. Suor não mente. Você entendeu? Suor não mente. Exatamente. Quanto mais você sua ali no treino, menos sangue você verte nos campeonatos. Boa. Eu treinava que nem um animal. Eu treinava cerca de 10 a 12 horas por dia antes dos campeonatos de Muay Thai. Teve lutas minhas que eu nem suei. E todos os meus oponentes desciam sangrando do ringue. Todos, sem exceção. Inclusive, a última luta que eu tive foi o Campeonato Paulista lá. Eu nunca vi um homem sangrar tanto na minha vida. Ele saiu todo arrebentado. E a luta durou 1 minuto e meio. Tem até no YouTube aí, essa luta. Então, assim, só que eu treinava muito. Eu tava mais novo, lógico, da minha época de disputar campeonato. Então, era exatamente isso que eu fazia com ele. Bora suar a camisa aqui. Porque no campo de batalha, você
já viu como funciona, então você vai se adaptar ao seu jeito. Eu já atendi milhares de clientes, quem eu colocava para ele vender também já tinha atendido milhares de clientes, então eu sabia fazer o cliente difícil, o cliente tranquilo, o cliente filha da puta. Então eu conseguia moldar ali os ambientes, que é o quê? É o cara fazendo manopla, é o cara fazendo sparring, é o cara... Ali, você tá tomando porrada, mas você tá tomando porrada se preparando para na hora que ninguém vai te massagear no campeonato, você não verter sangue. Seu oponente tem que verter sangue. Então, era mais ou menos nesse sentido aí. E tu comentou uma parada que é bem interessante, da questão da energia. Humberto, que era o dono dessa Lançamento Brasil, ele era um cara que, velho, ele foi um líder. Eu não tinha ele como chefe, eu tinha ele como líder. Que ele foi a única pessoa que eu tive contato, assim, que ele conseguiu conceituar 16 leis do sucesso num cara só. Foi um dos caras mais foda. Inclusive, se esse vídeo chegar a ele, velho, você é um cara foda. Obrigado pelas coisas que eu aprendi observando ele. E uma das coisas que ele falava era: venda é energia. Ele falava isso. Eu nunca esqueço. E toda vez que alguém vinha, tipo, isso aí vai dar errado, ele, sai daqui com essa porra dessas conversas aí, que essa porra vai dar errado agora mesmo. Só que você falou. Ele tinha muito bem conceituado essa questão do perigo da sua fala, né? Do perigo da energia que você emanava. Por isso que eu te falava, antes de falar com o cliente, se alonga, entendeu? A parada até que tu falou lá que era muito legal esse exercício. Antes de você falar com o cliente, inclusive eu até deixo isso de dica, na sua mente fala que ama essa pessoa. Eu te amo. Fala assim, eu te amo. Mesmo. Antes de ir para a batalha, todo cliente que entrava para a gente atender, eu olhava assim para ele e mentalmente eu falava, eu te amo. Por quê? Porque ali você já criava uma conexão meio que imediata com a pessoa, certo? Porque a reciprocidade era incrível dessa parada aí. Muita gente pode achar estranho, vai achar absurdo. Pô, isso é viadagem, isso aí. Foda-se, mas tinha resultado. Mesmo, Botava dinheiro no meu bolso e eu queria que se fudesse. E na minha cabeça, enquanto ele tava ali, ele era meu amor. Acabou. Tem que ser. Você entendeu? E tem que então, ser. tipo assim, e ele e Humberto, que era, a gente carinhosamente chama ele de Ninho, era o apelido dele, falava, venda é energia. O dia que você tá todo cagado ali, tipo, tá estressado, deixou os seus problemas atingirem você, esse teu dia de venda vai ser uma merda. Agora, o dia em que você aprendeu a separar o profissional do pessoal, eu costumo sempre ter até um exercício que eu sempre costumava falar, não sei se tu vai lembrar, que é, a partir do momento em que você chegar na porta do seu estabelecimento, do seu escritório, da sua empresa, tira todo aquele fardo que você está carregando e deixa na porta. A partir do momento que seja neutro, ali é profissional. Aí, depois que você combater o seu combate ali do dia, para você não entrar no campo de batalha cansado, sobrecarregado, com cheio de fardo, no final do seu dia, abrace toda aquela sua carga, que é BO, que todo adulto tem, que assumir as suas responsabilidades, bote esse fardo nas suas costas e vá para a vida resolver. Não dá para misturar as coisas não, senão você vai ficar maluco. Por isso tem muita gente que não tem resultado, porque ela mistura muito as coisas, né? Que é outro exercício que a gente sempre fazia isso daí, que é essa parada aí das vendas. Mas essa parada da energia e venda era uma coisa que ficou muito bem gravada na minha cabeça, que Humberto passou, valeu, cara, seu cara. Tem duas crenças aqui, tem mais duas crenças pra gente quebrar, né? Que pra quem tá iniciando agora como vendedor e pra quem é vendedor e acredita nisso ainda, né? Venda é pra quem tem dom, né? Que foi o que a gente até comentou, mas venda é pra quem é carismático, venda é pra quem é isso, não. Venda é pra quem treina, como o Xande falou, assim como a manopla, assim como qualquer esporte da vida. Venda é técnica. Uma técnica, ela é treinável. Né? Então, a gente já mata de uma vez por todas o comentário, a crença de que venda é para quem tem dom. Né? E tem... Na verdade, isso aqui se encaixa mais como um preconceito em relação à área das vendas, né? Que é uma comparação entre ambição e ganância, que o povo confunde muito ambição com ganância. E a galera fala, porra, eu não gosto de vendedor porque todo vendedor é ganancioso. Né? E eu já discordo.
Sim. Tem vendedor ganancioso sim, porque a ganância... o cara ganancioso é aquele cara que ele vai passar por cima de tudo e de todos para É o cara da lábia. né? É o cara da lábia. Por isso que eu fico bravo. É o cara da lábia. O cara ambicioso... É o filho da puta, sim. O cara ambicioso é o cara que quer ser vendedor, o cara que Sim. quer virar o jogo. Sim, sim. Entendeu? Então esse é um dos pilares da venda, né? Você tem que ser ambicioso. Fome. Né? Você tem que ter fome daquilo, tem que fazer acontecer. Fome. Não é só simplesmente achar que tudo vai dar certo. Sim. Né? E para isso tem que ser da zona de conforto, porque não tem como você ter ambição se você tá... Tu falou antes do quê? Da questão do... Venda é para quem tem dom. Pra quem tem dom. Eu tenho um conceito sobre isso daí. Você falar que venda é para quem tem dom, é a mesma coisa de você falar assim, não, tocar violão é para quem tem dom. Cantar é para quem tem dom. E eu como sou também da música, eu cresci ouvindo isso. Poxa, minhas irmãs também cantam. Vocês nasceram com o dom. Porra, você chegar para uma pessoa que dedicou a vida dela a uma coisa e falar que é dom, puta que pariu, é de uma inocência tão grande. Eu não digo nem inocência, eu não digo nem isso. Eu digo, é de uma preguiça mental tão grande quando a pessoa fala assim. Porque assim, muitas vezes, eu não vou dizer que são todos, que às vezes as pessoas falam por inocência, por não conhecer mesmo, por ignorância, mas às vezes você sente que a pessoa queria ter aquilo e não tem, só que a pessoa não pagou o preço que eu paguei para estar ali. Então, quando a pessoa vê uma pessoa pegando o microfone ali, arrebentando, fazendo, velho, eu particularmente tenho 27 anos da minha vida me apresentando, cantando. Pera lá, eu tenho 27 anos da minha vida, é quase minha vida toda fazendo aquela parada, sendo que todo dia, pelo menos uma parte eu vou cantar, vou fazer porque eu amo isso. Aí a pessoa vai chegar e olhar pra mim, pegar os 27 anos que eu me apresentei, que eu fiz, e às vezes que eu ensaiei, as técnicas que eu busquei, as coisas que eu aprendi, e vai botar toda... não é dom. Você nasceu quando pra você foi fácil. Porra. Vamos lá, aí eu vou mais além. Eu posso ter uma predisposição. Eu nasci meramente afinado. Mas eu não sabia, sei lá, 0,01% do que eu sei hoje sobre música. Porque eu busquei. Então, se a gente está falando que música é uma ciência, bem como venda é uma ciência, é perfeitamente ensinável. Você pode aprender, só que você tem que ter alguns parâmetros. Né? Assim como na música. Você gosta daquilo? Gosto. Você tem predisposição àquilo? Tenho. Você quer aprender sobre isso? Sim. Agora vem a pergunta de ouro. Você está disposto a pagar o preço que as pessoas pagam para aprender e ser bom naquilo? Estou? Pronto. Perfeito.